Bom dia, galerinha, tudo bem aí? Se cuidando? Então tá bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho do acordo Mercosul-União Europeia, um assunto assim bem atual, pode estar presente aí nos próximos vestibulares. Ano que vem vocês estão vestibulando, ano que vem a gente não vai ter pandemia, se Deus quiser, né? Então vamos nos preparar, certo? Então vamos lá. Para fazer a atividade de hoje, vocês vão ver um pouquinho lá os gráficos que eu coloquei, o infográfico que eu coloquei, mas em especial vamos entender um pouquinho esse acordo Mercosul-União Europeia, tá bom? O que é a União Europeia e o que é o Mercosul? São blocos econômicos. O que é um bloco econômico? É um acordo econômico entre países para que eles possam comprar e vender por preços melhores, certo? Como que eles fazem isso? Eles reduzem as tarifas alfandegárias, certo? Até aí todo mundo já sabe, não é novidade, né? Mas o que aconteceu entre Mercosul e União Europeia? Lembrando que a União Europeia é um bloco de países ricos, desenvolvidos, né? Que tem assim um poder de compra muito grande. Já o Mercosul é um bloco de países subdesenvolvidos, sul-americanos, sem dinheiro no bolso. Porém, com uma produção agropecuária bastante interessante para a Europa. Bom, esse acordo foi firmado, né, foi assinado ano passado, em 28 de junho de 2019. Naquele momento que ele foi firmado, alguns defendiam a ideia do maior econômico da história do Brasil. Outros diziam, imagina, porcaria esse acordo. O que a gente tem que entender? Esse acordo virou meio que uma disputa política ou comentários políticos. Eu não vou falar nenhuma coisa nem outra, foi uma porcaria ou foi ótimo, porque parece que ele está defendendo um dos lados. O povo que apoia o governo atual, o presidente, falou, nossa, que acordo maravilhoso. O povo que não apoia falou, nossa, esse acordo foi uma porcaria. O que eu vou trazer para vocês? Algumas informações sobre esse acordo, para que vocês tirem as conclusões de vocês, porque senão eu ficar dando uma opinião sobre uma coisa minha, né, vai ser um desserviço aqui para vocês. Então vamos lá. Esse acordo firmado entre União Europeia e Mercosul afeta o Brasil diretamente. Lógico, o Brasil é um dos países que tem uma economia mais forte dentro do bloco do Mercosul. É 20 anos de negociação aí para esse acordo acontecer. E por que aconteceu ano passado correndo assim? Nossa, 20 anos para acontecer e em 2019 eles foram lá e assinaram um acordo. Porque a União Europeia está tentando fugir da briga Estados Unidos e China, né? A China é um país que está ganhando o mercado consumidor. Então, tentando fugir da briga Estados Unidos e China, a União Europeia foi procurar um outro mercado para vender os produtos dela e encontrou o Mercosul, né? Então, fugindo dessa briga Estados Unidos-China, que é comercial, a União Europeia busca no Mercosul um mercado fora desse eixo para poder estar vendendo os seus produtos. Bom, esse acordo para o Brasil significa, no prazo de 15 anos, um ganho de 125 bilhões de dólares aí em PIB. O que é PIB? PIB é o total de riqueza produzida por um país durante um período, geralmente um ano. Então eles pensam assim, em 15 anos de acordo, o Brasil vai ganhar aproximadamente aí uns 125 bilhões de dólares em PIB. Mas há outros que digam que o acordo não é tão interessante. Bom, o que é bom de fazer parte desse acordo? Primeiro, vai ganhar outros parceiros comerciais, né? O Brasil vai ganhar mais mercado consumidor, isso é fato. Vai expandir o seu mercado consumidor, né? Nesse acordo de livre comércio com a União Europeia. Mas tem um entrave aí, porque a União Europeia ela não consome produtos com alta taxa de agrotóxicos. E o Brasil, desde que começou esse governo atual, tem liberado constantemente o uso de agrotóxico na produção agropecuária, né, em especial agrícola. Mas também eu tenho que ver, isso é péssimo, né? Usar agrotóxico é péssimo, mas as pessoas não têm dinheiro para consumir o orgânico e nem o produtor tem condições de produzir só produto orgânico. Então, são dois pesos aí que a gente tem que olhar. O produtor rural é muito caro para ele produzir orgânico, para nós consumidores é muito caro consumir orgânico. Então usar pesticidas, que o Brasil é um dos países que mais usa pesticida no mundo, assim, é ruim para nós consumidores. Porém, para o produtor é mais rápido esse cultivo e para nós consumidores é mais barato o produto.
A União Europeia, por ser, né, engajada nessas questões ambientais, eles não gostam muito do consumo desses produtos, que seria a boa parte da produção que nós iríamos vender para a União Europeia nesse acordo. Então, há quem defenda e há quem condene o acordo. É uma oportunidade de crescimento? É uma oportunidade de crescimento de venda. Mas venda do quê? De produtos agropecuários em especial, né? 90% desses produtos não terão mais tarifas lá na Europa, desses produtos brasileiros não terão tarifas, então eles entrarão com mais facilidade. Mas e os outros 10%? Uma carne, por exemplo, terá imposto ainda, então vai ter uma cota, a partir dessa cota passa a ter imposto. Então, alguns produtos vão ter mais dificuldades para entrar na Europa. Já a Europa vai colocar uma grande quantidade de produtos aqui, que vai gerar uma concorrência com os produtos nacionais. Então, a gente precisa entender essa concorrência. Imagine se todo mundo só compra os produtos europeus e abandona os produtos nacionais. Aí a empresa daqui que produz entra em crise. Por quê? Porque ele vai vender, vai comprar todo mundo da Europa, nós vamos acabar não vendendo. Tá bom? Então, vamos entender assim. O acordo ele é muito interessante, porque aumenta o mercado de venda do Brasil, né? O mercado expande o nosso mercado consumidor. Porém, tem lados que são mais positivos, outros mais negativos. Outra coisa, se eu for pensar que lá eles vão estar consumindo muitos nossos produtos agropecuários, eu tenho que lembrar que vai aumentar muito a produção desse setor. E aí é mais desmatamento, mais agrotóxico. Esse setor é um setor que está cada vez usando mais máquina, dispensando mão de obra. Então tem toda uma gama de fatores para a gente estar pensando se realmente esse acordo é bom ou ruim. É importante que vocês entendam o acordo. O acordo entre dois blocos, um bloco de países subdesenvolvidos, que é o Mercosul, um bloco de países desenvolvidos. Há quem diga que esse acordo favorece mais a União Europeia do que o Mercosul. Porém, também é interessante para o Mercosul conquistar um mercado consumidor grande na Europa, mas precisaria de ter mais vantagens. É lógico que uma classe dominante no Brasil, mais rica, está feliz da vida, né? Porque ele vai poder ter acesso a um carro de marca alemã muito mais barato, talvez. Mas e aquele que não compra carro? Né? Aquele cidadão que não compra esses produtos caros? Para ele não é tão interessante. Né? Nós vamos estar crescendo nossa produção agropecuária bastante para poder exportar, mas vai estar saindo do país. Nós vamos ainda continuar com muita gente passando fome aqui? Pode ser, né? Então é um acordo que traz vantagens e desvantagens. Por isso que é interessante que a gente está lendo e entendendo. Eu deixei um texto de apoio para vocês na atividade, deixei um infográfico e deixei um gráfico. E deixei as questões para vocês pensarem, analisarem lá o que vocês vão ler e estar respondendo. Mas pensem assim, é um acordo entre um grupo de países ricos e um grupo de países pobres. A União Europeia foi super interessante para eles entrar nesse acordo agora, porque eles estão fugindo dessa briga aí Estados Unidos e China, buscando uma nova área para estar vendendo seus produtos. Para o Brasil, que faz parte do Mercosul, é interessante também, vai estar ampliando o seu mercado consumidor. Porém, desses produtos que vão entrar na Europa com tarifa zero, tarifa alfandegária zero, ou seja, num preço muito bom para eles lá consumirem, 90% desses produtos não terão tarifas mais, mas e os outros 10% que ainda têm tarifa, né? E para o Brasil seria interessante que viessem para nós assim mais tecnologia, né? Mais coisas assim que nós somos carentes. E não necessariamente só produtos europeus que entrem no nosso mercado, desestabilizando a nossa produção industrial. Nós queremos ser ainda um país produtor de agropecuária apenas, ou nós queremos desenvolver uma indústria? Então tem que ver qual é a política econômica que o Brasil quer adotar. Se é uma política econômica voltada para o setor agropecuário, beleza, nós vamos crescer absurdamente nesse campo. Mas se é um país que tem vontade de crescer economicamente no lado industrial, talvez não seja tão vantajoso esse acordo. Tá bom? Então é isso, é o principal que eu queria que vocês entendessem, por isso que eu fiz essa live, para vocês, se vocês tiverem dúvida, para vocês estarem fazendo atividade, pode me procurar ou deixar aqui nos comentários, tá bom? Lembre, é acordo entre dois blocos, 20 anos tentando fazer esse acordo, conseguiram. Alguns dizem que é o maior acordo econômico que o Brasil já fez, outros criticam, mas aí é uma questão de apoiar ou não o governo atual, vai ter sempre uma briga. Mas a gente precisa analisar assim, quais são as vantagens do Brasil
Quais são as desvantagens? A vantagem é o aumento do mercado consumidor, com certeza, né? Mas e as desvantagens? Qual é o setor que vai crescer mais com esse acordo? Qual é o setor que vai crescer menos com esse acordo? Isso que a gente precisa entender. Certo, meus anjos? Saudadona de vocês. Beijo. Se cuidem, cada anjo na sua nuvem. Até mais.